Vamos dar um zap com o Gabriel Saideira. Vamos. Vai lá, Gabi, pode rodar. Manda bala. Oi, Caio, tudo bom? Como é que você tá? Eu queria te fazer uma pergunta, queria saber se você tem como me ajudar. Tá sendo cada vez mais difícil hoje em dia ser professora de escola bíblica, né? As crianças hoje elas recebem informações muito rápido por causa da internet, por causa de YouTube, de WhatsApp, por causa do Face principalmente. E o que acontece? Você sabe que tem pastores na mídia que ensinam tudo menos o que está na Bíblia, né? E ensinam tudo menos o que Jesus falou. E, infelizmente, eu tenho sentido que nós estamos um pouco reféns desses caras. E nós que eu estou falando a classe de professores de escola dominical, nas mais diversas denominações. Hoje você tem crianças que querem saber de tudo, pré-adolescentes que querem debater tudo, que tem muita sede, né, de conhecimento, mas que já chega na igreja com um conhecimento prévio da internet. E aí a gente está enfrentando algumas lutas, como por exemplo, a criança de 8, 9 anos que veio questionar por que a tia estava falando na igreja que só o sangue de Jesus cura. Porque a amiga da mamãe chegou em casa toda feliz porque alguém foi curado pela camisa do apóstolo lá na igreja dela. Hoje as nossas crianças, os nossos pré-adolescentes estão cercados de parentes e de vizinhos que frequentam igrejas de mídia, igrejas de massa. E como a gente sabe que algumas heresias são pregadas em alguns lugares, as crianças ficam expostas. Antigamente a gente dizia que o filho do crente devia tomar cuidado com a televisão, que a televisão era do diabo, porque tinha novela que não é de Deus e não sei o que não é de Deus, e que o diabo fala através da Globo e disso e daquilo. Mas a gente está cheio de pastor hoje, falando coisas que não são de Deus também, né? Queria que você desse uma orientação, apesar que você não está mais nessa vibe, eu respeito isso e entendo, mas, por favor, como alguém que já teve nessa vibe aí de escola dominical e tudo mais, fala pra gente um pouquinho o que a gente pode fazer para combater e para amenizar os malefícios desse evangelho de mídia na cabecinha das crianças e dos nossos pré-adolescentes hoje, por favor, que já chegam na igreja com a informação errada. Muito obrigada. Ei, minha filha, um prazer. Eu não estou na vibe de escola dominical como escolinha dominical, mas eu não tenho nada contra. Nada contra. E, aliás, eu existo numa escola dominical. Porque dominical é do Senhor, é o que é de Deus, é de Dominis, pertence a Deus, é a escola de Deus. Escola dominical não é a escola do domingo. A palavra domingo significa literalmente do Senhor, de Dominis, que é Deus, do Senhor. Então, escola dominical é uma escola que ensina os ensinos da palavra de Deus. Isso aí é só o que eu faço, eu estou aqui na escola Dominis. Papo de graça podia ser chamado escola dominical, porque é a escola do Senhor. As pessoas me perguntam e eu respondo. Eu duvido que tenha alguém que seja mais dominical do que eu aqui nesse país, respondendo perguntas todo dia. 44 anos, vai fazer 45 em julho. Pouca gente, talvez quase ninguém, tenha sido mais Dominis, escola Dominis, do que eu, todo dia ensinando. Eu ensino também meus filhos, ensino meus netos, ensino você acabou de me fazer uma pergunta dominical, cuja resposta é dominical, é do Senhor, é de Dominis. O que eu sugiro? Sugiro conversa. Ao invés de deixarem isso para domingo de manhã, num evento, como você concentrou a coisa toda, das crianças que chegam domingo de manhã no culto de vocês, que já vem com a cabeça feita pelos atores de mídia, pelos pastores de mídia, pelos populistas pentecostais e de outros tipos. Enfim, você suprimiu os grandes agentes de instrução que poderiam ser o pai, a mãe, a família, que é onde a escola dominical funciona. Você veja,
Nenhum filho meu jamais enlouqueceu pentecostalmente. Nunca nenhum filho meu disse, pai, eu vou cair no chão, que agora é com essa onda. Não, eles já nasceram sabendo que isso era idiotice. Eles aprenderam desde pequeno, não foi em igreja nenhuma, eles aprenderam sentados à mesa. Café da manhã, almoço, jantar, horinha de dormir, um aqui, outro aqui, um nessa perna aqui, outro nessa perna aqui do papai, contando histórias, anos de historinhas, histórias da palavra, ensinamentos de Jesus, como as coisas são. Essa é a escola dominical. Meus netos, é a mesma coisa, é conversa, é papo, é uma saidinha, vai no carro conversando, só vocês dois, surge o assunto. E até o teu próprio jeito de tratar como pai, como avô, como mãe, já conta uma história dominical. O Evangelho é uma versão cotidiana do seu ser. É a história da sua vida. Então só está existindo esse problema, para o qual não há vencedor do seu lado ninguém vai vencer. Na escolinha dominical, que você é professora, ninguém vai vencer essa guerra. Essa guerra do teu lado, com a tua estratégia, aí já está perdida. Essa guerra só não está perdida se os pais dessas crianças, de quem você é professora, feita professora, com a responsabilidade de desmontar essa estrutura toda e que tem uma carga horária de penetração na cabeça deles de dia e de noite e que você não vai conseguir porque os pais deles, que poderiam ser os que ajudam, são os que estão aplaudindo a tia que foi curada com a camisa do apóstolo. Então, minha filha, eu larguei esse negócio todo depois de 30 anos porque eu vi que não tinha jeito. Só tem uma possível solução quando os pais vão ganhando consciência e eles vão se tornando os pastores dos filhos e os professores dos filhos. Aí melhora muito. Mas enquanto os pais alugam um lugar, pagam para alguém ser pastor e esse lugar treina umas professorinhas para distraírem as crianças enquanto os pais assistem um culto de 2 horas de duração, onde também vão ser explorados e dinheiro vai ser pedido pra caramba, e a coisa não é tão diferente do culto do pastor televisivo, enquanto for esse o esquema, vocês estão todos perdidos. Ninguém vai ganhar essa parada, já está perdido. Se quiserem melhorar, cada pai vai ter que ser pastor do seu filho, cada mãe vai ter que ser mentora do seu filho e da sua filha. Cada um em casa vai ter que pensar na sua casa como uma família igreja, onde as pessoas se ajuntam para celebrar, para se divertir, para se alegrar, para todo tipo e nível de educação e para esse ensino normal, tranquilo, saudável, aplicado ao cotidiano, que seja não apenas evangelho falado, mas seja evangelho sabiamente aplicado e, sobretudo, sabiamente vivido e exemplificado. Aí as coisas começam a ser diferentes. Antes disso, é uma guerra perdida. Só não enxerga quem não quer. Terminou o nosso tempo aqui. Cara, você chegou a achar na sua vida, eu sei que terminou, mas é só uma pergunta. Você chegou a achar em algum momento da sua vida que essa guerra não estava perdida? No início, em algum momento. Eu criei nos anos 70 e 80 e até 94. Eu criei que a igreja evangélica era ruim assim, era atrasada, era brucutalesca, era da idade da pedra, era neandertal, era tão australopiteca do jeito que ela é, porque faltava instrução, conhecimento e informação. Eu me concentrei do início dos anos, final dos anos 70, início dos anos 80, até 98, eu me concentrei tentando ver se a mente mudasse, a atitude dos pastores mudaria, se a informação
se o conhecimento, se a certeza de qual era a mensagem do Evangelho, em chegando à mente deles, se eles mudariam. A minha esperança é que eles abraçariam, até que eu fui vendo de 94 para frente, que a questão não era essa. Eles vinham e admitiam: Caio, tudo que você ensina é verdade, é o Evangelho, mas não dá lucro, não faz a gente ter poder sobre o rebanho. A gente quer ter poder sobre o rebanho. Nós temos o projeto de tomarmos o poder político do país, e do jeito que você ensina, pregando só o Evangelho, nós nunca vamos tomar o poder político no país. Vai ter muita gente se convertendo, vai ter muito testemunho sendo dado, mas o poder talvez não fique na nossa mão. E se alguns dos nossos chegarem ao poder, eles vão chegar ao poder com uma outra cabeça, que não é a cabeça que a gente acha que deveríamos ter, para nós termos o poder na mão. Então isso aí não é dedução minha, eu ouvi isso dezenas, centenas de vezes, assim, na lata, com essas palavras dos principais líderes evangélicos do país. Caio, é lindo, é verdade, foi o que Jesus ensinou, mas não é praticável. Não é praticável. E isso foi um processo, então, de compreensão que você foi adquirindo, ou teve um ponto que você falou... Não, 94... Um fato, assim... Eu lutava contra a certeza de que não daria certo. Certo. Mas eu lutava, na minha esperança. Mas em 94 eu cheguei à conclusão, quando os principais líderes, não vou mencionar o nome, senão eles iam levar susto, que entre eles tem até gente boa. Os principais, mais ou menos 300, me escreveram ou me telefonaram, numa decisão que a gente tinha que tomar em corpo, em nome da Associação Evangélica Brasileira, para o país inteiro. Todos dizendo que precisavam, cobrando que eu fizesse isso. No dia que eu disse: vai ser feito. Nós tínhamos mais ou menos 70 mil afiliados, pastores, ou mais, talvez mais. Aí eu começo a receber e-mails, naquele tempo não era e-mail, era fax. Fax e telefonema. Dois principais desses todos, os mais conhecidos no país, com raras exceções, me dizendo: olha, meu irmão, tudo que você está dizendo é verdade, eu assino embaixo, mas eu não posso assinar esse documento, senão vou perder metade das minhas contribuições. Senão eu vou zangar 3 ou 4 ricos da minha igreja, que vão sair, não vão mais me ajudar, vão se aliar ao ministério de fulano e vão dar o dinheiro deles lá. Tudo tinha a ver com dinheiro e poder, 300 dos principais, mais ou menos, faxes e telefonemas. Eu olhei aquilo, gente que me encontra, beija minha mão, os de fora nem entendem por que eles têm aquela reverência tão... quase como se eu fosse pai Abraão chegando. Eles sabem o que eu sei, e sei calado a respeito deles. E sei como eles, ao modo deles, se venderam até a alma para o esquemão todo. E eles sabem que eu sei, que eles sabem quem eu sou. Por isso, muitas vezes, eles chegam me pedindo perdão do nada. Meu irmão, me perdoa. De que não? Deus sabe. E beijo a minha mão toda hora. Então eu sei há muito tempo. E sei por mim, para você, por vocês. Sei que isso tudo é tempo perdido, a menos que a revolução seja essa que eu descrevi há pouco. Dentro da casa, pai, filhos, casais, família. Se você não cuidar dos seus filhos, ninguém vai ser Dominis, ninguém vai ser professor de escola do Senhor para eles. É você, cada pai. E a ênfase de vocês nesse lugar aí, em qualquer lugar de ensino, deveria ser essa de fazer dos pais os pastores dos seus filhos, com consciência no Evangelho. Aí tudo fica muito mais simples, muito mais fácil, muito mais chance teremos todos nós de ver coisas diferentes acontecendo.